conosco aqui essa tarde. Muito obrigado a todos pela presença. A gente fica muito honrado de ter vocês aqui. Tem alguns rostos que eu já conheço, outros ainda não. A gente tem uma motivação muito nobre para unir forças hoje com o pessoal da Aerovac, Chris, Jem. A gente vai falar um pouco para vocês hoje sobre infusão. Obviamente esse é um assunto bem conhecido, né? Mas para aqueles que já trabalham com infusão, o setor de wind principalmente é um setor que já conhece bastante sobre isso. Mas a gente vai tentar falar um pouco para vocês hoje sobre infusão para o setor aeronáutico. E vocês vão ver que tem bastante coisa legal para a gente descobrir e falar sobre. Eu vou começar com um preâmbulo bem breve, só para explicar para vocês. A gente tinha uma demonstração planejada aqui para esse evento hoje. Infelizmente, por problema técnico, a gente não vai conseguir fazê-la. Tá? A gente tentou resolver, vocês viram que a gente passou aí meia hora, vamos falar assim, do começo da nossa apresentação, tentando resolver. Não foi possível por questão elétrica e, obviamente, por uma questão maior de segurança. Então, a gente não vai ter a parte da demonstração. Então, peço desculpas por isso, mas eu tenho certeza do que depender da gente, que a gente vai dar o melhor do nosso sangue para entregar para vocês o que vocês puderem ter de bom do que a gente veio passar aqui. Pode passar. Bom, eu acho que a gente pode começar se apresentando aqui. Vou passar o microfone para a Cris. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Desculpa pelo atraso. Meu nome é Cristiane Vieira, sou Technical Sales da Aerovac aqui no Brasil. E é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos com um stand aqui no primeiro corredor. Depois a gente pode conversar mais detalhes lá também. E o que precisar, estou à disposição. Vamos falar um pouquinho então de infusão. Vou passar para o Dinho aqui para ele se apresentar também. Thank you. Hello, everyone. I must apologize. I will have to speak in English. Hopefully, the translation is working automatically in your headphones. Okay, so I'm going to talk a little bit about materials. The materials that the intent of our demonstration today, partially, was to show the differences in flow medias. We were going to do a side-by-side of two different infusion meshes. So I'm going to show you this now. When you're designing your infusion, there's many different forms of flow media that you can use. The two that we have here today that I'll pass around and let you feel, they demonstrate three different ways in which flow medias can differ. This one is a polyethylene in a diamond pattern that was extruded in this way. This flow media is PET, and it's woven instead of a cast diamond pattern. So what this does for you is several things. First of all, this cast versus the woven, this is more rigid. So if you have mildly contoured parts, large parts, this can give you advantages. It works better. This one is fantastic for highly contoured parts where you need to go around sharp corners or other shapes. So that's knitted versus cast. In terms of materials and construction, commonly we'll make infusion flow medias out of polyethylene, polypropylene, or PET, polyester. And each one has a different melt point. So this one would be 100C, which is much higher. The other characteristic of flow media is how fast the resin flows. I guess ultimately this is the most important characteristic. How quick it flows, also how much resin is retained at the end and ends up as waste instead of going into the actual infused part. And the design of your flow media, control the speed. Speed is often a relationship. Thickness to The mic is not working.
Trade. All right, test. How about now? I can hear myself, so that's good. Okay. All right, so when you're manufacturing the mesh, you can adjust things like the area weight, the thickness, also the shape. You know, this diamond pattern, if you make a perfect diamond that's a square rotated, then you'll get equal flow in both directions, or you can orient the diamond so that you get flow preferential in one direction over the other. So that explanation of the way, I'm going to pass these around so you can touch and feel it. Another product that we want to talk about today is we're trying to show you something, you know, interesting on the vacuum side. So this is on the resin flow side. On the vacuum side, we have a product here called VMS3. It's a vacuum channel. What's different about it, it's a combination product of multiple materials put together. So when I pass it around, you'll be able to see all the different layers. Fundamentally, on the bottom, you've got a perforated release film so that you can put it right on top of the laminate, right against the resin, and it'll self-release. And then the magic in it is the next layer. There's a microporous membrane, or you're here called a VAP membrane, which permits air to pass through, but no resin. So, you know, this is perhaps a little different than, you know, traditional vacuum system where you need a resin break or you need to, you know, keep it away from the resin. In this case, you know, it can go right against it and the resin simply will not pass through. And then inside we have there's a mesh in here. In this case, it's really being used as a breather because there's no resin passing through this. This is for air. But, you know, you need a layer to keep it from locking off. And on the top is a bagging film type material to create the vacuum. So, you know, this, you could just place it right on the laminate, seal each end, and it's a vacuum channel with great flexibility 100%. In its placement. You know, if you've got a complicated infusion, you know, you could place it, maybe you've got an area in the center of the part that is difficult to get it to fully wet out. Maybe it's a high spot. You can place this there directly on the laminate and get that complete infusion. Okay, and the last thing I was going to show is just the bagging film we were going to use today. You know, this is a nylon 6/6/6 copolymer with some additives. It's designed to work well in low humidity environments. So if you're not humidity controlling or your shop is dry, but you need a pure mono nylon film. Nylon is susceptible to moisture. When nylon film gets dry, it becomes brittle. So this one is designed to just remain softer even when it's dry. Okay? All right. So that's a word about materials. Maybe I'll pass it back. Thank you, Jim. Ok, muito bem. Vocês estão me ouvindo agora? Ah, beleza. Então tá bom, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só checar como é que a gente vai fazer essa ordem aqui. Vamos lá. Essa parte vai ficar pro final então, né? Isso? Beleza, então tá bom. Muitos de vocês já conhecem fusão a vácuo, então vou pedir aqui uma licença para os que não conhecem, para apresentar para os que não conhecem alguns conceitos e algumas coisas mais básicas antes de a gente entrar um pouquinho mais sobre um aprofundamento pelo qual a gente se dispõe a falar aqui hoje. Vocês sabem já, tá? Mas o processo de fusão a vácuo ele se beneficia então de algumas leis da física, tá? Ele é um processo em que você tem fibra de um lado, o reforço de um lado e matriz de outro lado. E esse processo ele funciona baseado num princípio de diferencial de pressão. Então você isola hermeticamente um ambiente com um vacuum bag, um sealant tape, por exemplo. E a partir do momento que você, entre aspas, aplica, eu vou colocar isso como duas aspas mesmo, enquanto você aplica vácuo, você cria um diferencial de pressão e aí a pressão atmosférica atua como um êmbolo gigante que vai empurrar aqui a resina para dentro do reforço. Não vou me estender muito nessa parte aqui para a gente mover em frente, certo? Muito bem.
Aqui dentro também vou passar mais batido aqui, até porque a gente está com o tempo contado. Aqui dentro quem manda é o escoamento em meio poroso, lei de Darcy, física lá do ensino médio, do começo da nossa faculdade também. Então vou passar mais rapidinho por isso aqui também. Mas basicamente o que a gente vai olhar aqui para um processo de infusão é pressão, permeabilidade e viscosidade. É para isso que a gente tem que olhar quando a gente está projetando alguma parte para fazer uma infusão, certo? Quero trazer para vocês aqui um breve histórico, agora já focando para o campo principal da nossa apresentação aqui. Quero trazer um histórico para vocês da infusão no setor aeronáutico. Então, a infusão, como a gente já comentou antes aqui, é um processo bem conhecido já em wind, já é um processo capaz de produzir estruturas gigantescas, como vocês sabem. Mas nesse caso aqui, a gente sabe que no setor aeronáutico, ainda mais no setor aeronáutico brasileiro, a gente ainda precisa fazer um trabalho um pouco mais intenso para tentar trazer essa tecnologia para a realidade das aeronaves fabricadas aqui no Brasil. E na verdade isso não é um problema só do Brasil, tá? Em 2006, coloquei uma figurinha aqui tentando trazer aqui, remeter a uma idade das trevas, vamos falar assim. Em 2006, por exemplo, foi feita uma pesquisa com fabricantes nos Estados Unidos e o retorno dessa pesquisa foi bem ruim em relação à infusão. Foi de que não era, enfim, foi feito um relatório técnico, esse relatório indicava que não era possível, então você usar infusão para fazer partes aeronáuticas, ainda mais estruturas primárias, que requerem uma alta responsabilidade estrutural. Só em 2014, então, a gente está falando de um negócio muito recente, eu vou pedir para vocês aqui até uma abertura para que a gente vai falar aqui, porque de fato é recente. Só em 2014 que o Irkut MS-21, me desculpa se eu estou falando o nome de forma errada, tá? Da companhia, enfim, é uma empresa do grupo UAC da Rússia, tá? Eles finalmente então fazem um caixão de asa inteiro por infusão. E essa é tido, pelo menos nas literaturas que a gente pôde consultar até então, como o ímpeto inicial de se implementar então a infusão em partes estruturais. Em seguida, a gente coloca 2014 e dá um salto aqui para 19, mas vocês sabem que isso não aconteceu de uma forma abrupta, isso foi acontecendo aos poucos. Mas eu trago aqui também o A220, que também tem uma asa, enfim, quase inteira produzida por infusão. Eles, inclusive, receberam aí o prêmio MacRobert por conta disso. Então, desde então, a infusão tem sido trazida para o universo aeronáutico de uma forma mais frequente e intensa, tá? Só para complementar isso também, eu falei de Airbus, falei de UAC, e agora eu estou falando também de um reporte que saiu esse ano, em maio desse ano, da FAA, que traz justamente o estado da arte da infusão na aeronáutica. Esse relatório é free para acesso, qualquer um pode acessar, tá lá. É só procurar por esse relatório, ele é bem recente. E aqui eu trago só uma tabela ilustrativa mesmo, sobre partes de aeronave que já são hoje catalogadas como sendo vindas de processo de infusão a vácuo. Então o que a gente está falando aqui já não é mais prospecção, já não é mais uma tecnologia promissora, alguma coisa que está sendo estudado. Já é uma coisa que já é implementado em muitas linhas e obviamente existe um apelo para isso, né? Existe um apelo de custo-benefício atrelado a isso, mas baseado obviamente num atendimento técnico desse tipo de técnica aos requisitos de produto, certo? Bom, aqui o Jim Cris, você tem uma coisa para complementar aqui? Bom, chancelo 100% do que o Sérgio falou até agora. Costumo dizer que não tem processo melhor ou pior, existe o processo mais adequado ao seu projeto. Então, realmente, a gente trabalha muito junto com a Forza nessa proposta de desenvolvimento de uma cultura no sentido de infusão, para onde, né, para os projetos nos quais a infusão é adequada. Essa figura mostra uma lista de materiais de processamento que o Jim já apresentou para vocês. Então, quando a gente fala de infusão, a gente fala... Vocês estão me ouvindo, né? Quando a gente fala de infusão, a gente fala de materiais de processamento.
Temos sim os materiais de processamento inevitáveis para infusão, então obrigatórios para fechar uma bolsa de vácuo, como a fita selante, né? E a própria bolsa de vácuo. Mas temos materiais que trazem muita eficiência para o processo, né? Que são PIL-PLY, que são plástico perfurado, como o Jim apresentou. Então, materiais que hoje também se tornaram essenciais e trazem eficiência para o processo. A gente começa, né, agregando valor à qualidade do processo, ao controle de qualidade do processo. Então, quando eu aplico um filme perfurado, né, um release film, eu tenho uma possibilidade muito maior, ele propicia a remoção de ar do interior do laminado, então eu tenho um fluxo melhor da resina, portanto um controle maior do processo, né? Então a aplicação também de materiais de processamento confere uma integridade maior ao laminado, voltando a dar o exemplo do plástico perfurado, do próprio breather, então materiais que conseguem fazer essa remoção do ar do laminado, de dentro do laminado, quando está sob a ação do vácuo, para que a gente tenha uma integridade, consequentemente, uma integridade maior do laminado e, consequentemente, uma resistência mecânica maior. Temos materiais também como o PIL-PLY, né, que é aplicado para que a gente tenha uma melhoria no acabamento da peça e evita a posterior necessidade de lixamento quando eu preciso fazer uma colagem. Então aí você soma toda essa lista de vantagens, que ela é infinita, né? Aqui só estou mencionando alguns pontos, mas você soma toda essa lista e o que a gente tem? Eficiência de processo e, consequentemente, ganho de produtividade, né? Então os materiais de processamento, além de, obviamente, uma aplicação obrigatória para se ter um processo de infusão e uma peça com alto teor de vidro, temos também os materiais, a Aerovac oferece materiais que melhoram o teu processo, melhoram a peça, dão eficiência de produtividade. Também temos materiais combinados, o Jim falou de algum deles, mas temos outros materiais combinados disponíveis, nos quais eu trago, na verdade, a mão de obra do teu processo, né? Ao invés de você colar 1 ou 2 materiais na tua peça, eu já entrego eles aderidos para você. Então você tem o trabalho, a mão de obra de colar apenas um material. Então, basicamente é isso. Os materiais de processamento da Aerovac entram para realmente trazer eficiência ao processo de infusão e colocar a infusão, né, o processo de infusão, num patamar de tecnologia diferenciado. Eu acho que esse próximo slide a gente pode, acho que elucida, né, o quanto a gente pode ver uma infusão muito bem montada pela Forza, né? Muito bem acabada, e elucida o que eu falei até agora, né? O ganho dos materiais de processamento. Nessa figura é o que a gente ia mostrar para vocês até na demonstração, mas nós temos a aplicação de um canal de vácuo, né? É um dos materiais que a Aerovac tem disponibilidade. É uma combinação de materiais, então ele pode ser ofertado tanto com o filme perfurado como sem o filme perfurado. É um canal de vácuo, na verdade, que você consegue, né? Você consegue aplicar na peça em várias regiões, na aba do molde, em regiões onde você tem tecido seco, tem uma dificuldade de molhabilidade e ele é fantástico, na verdade, eu trato como uma certa novidade no Brasil, em alguns setores, porque você consegue realmente ter vácuo naquele determinado ponto, onde você aplica esse material até o final da peça, até a cura da resina, né? Então você mantém o vácuo, porque normalmente o que a gente faz, né? Muitas vezes coloca um ponto de vácuo com mangueira espiral e esse ponto de vácuo acaba sendo interrompido por resina em algum momento. Então eu tenho a integridade do vácuo até o final da peça e a gente ganha muito em qualidade de produto, né? E qualidade de processo. Então aqui a gente pode ver processos de infusão com a aplicação dos materiais de processamento da Aerovac, feitos pela Forza Composites. Ótimo. A ideia aqui também, de forma complementar, é trazer alguns desafios adicionais que a gente tem, obviamente, quando a gente faz uma migração de processo. Vocês bem sabem, né, que a forma de construir um pré-preg, uma estrutura com pré-preg e autoclave é uma forma. Quando a gente tem fibra e resina separado, a história muda um pouco. E nesse caso aqui a gente quer trazer só uma das muitas variáveis que vocês sabem que tem aqui do projeto de manufatura, tá? Então isso também tem que ser dimensionado pelo pessoal da engenharia, muito bem dimensionado,
Porque cada um desses casos aqui, não existe um certo e errado, vocês sabem disso também, não estou falando nenhuma novidade, mas em cada um desses casos, essa escolha por esse setup de infusão particular foi feita de forma proposital, de forma óbvia, para que se pudesse atingir algum determinado objetivo. E em razão disso, a gente precisa ter acesso a um catálogo potente de materiais de processamento para que a gente possa ter mais flexibilidade em escolhas. Às vezes eu quero ter um fluxo mais rápido, às vezes eu quero tornar meu fluxo um pouco mais lento. Isso, eu tenho um certo controle das variáveis, eu vou falar disso daqui a pouco, para dizer como que o controle das variáveis de processamento que impactam na qualidade do material, das partes manufaturadas, propiciou a indústria hoje a ter partes produzidas por infusão num requerimento técnico muito próximo do que as partes por pré-preg entregam. Bom, eu vou trazer aqui o que a gente chama de diferenças elementares, que são as diferenças que a gente já sabe que existem entre partes manufaturadas por infusão e partes manufaturadas com pré-pregs. Tá lá. Primeiro, custo de matéria-prima. Obviamente, um pré-preg ele tem um custo altíssimo comparado com matéria-primas quando você compra de forma separada esses componentes. Eu abro um parênteses para falar da nossa realidade aqui no Brasil também, porque a grande parte dos fornecedores de pré-pregs não estão no Brasil. A gente tem alguns fornecedores confiáveis e muito bons aqui, mas quando a gente está falando de aeronáutico e aeroespacial, a gente